Bom, o dente do siso é um dente que muitas vezes ele não consegue ocupar o espaço adequado na arcada dentária para o paciente realizar o processo mastigatório e pode causar algum dano em termos de posição dos dentes e em termos de processos até infecciosos, em processos inflamatórios. Então, muitos casos a gente recebe os pacientes para extração dos dentes do siso, para remoção desses dentes, uma remoção cirúrgica, indicados principalmente por profissionais ortodontistas, que eles precisam ter um pouco do espaço onde está esse dente para movimentar os outros dentes que muitas vezes estão apinhados, que a gente fala, ou o dente acavalgado, para poder deixar a arcada dentária harmônica. E lembrando que os dentes do siso, em muitas situações, quando uma parte do dente está irrompida e outra não, podem causar esse processo inflamatório que a gente falou e que às vezes se torna até uma infecção mais grave, causando uma dificuldade de abertura de boca, muita dor e que pode envolver todo o espaço submandibular da face do paciente. Dente do siso. Esse é o tema do programa Repórter Saúde de hoje. Normalmente as pessoas brincam com esse dente, é o dente do juízo, mas você vai acompanhar no programa de hoje que esse dente merece todo o seu cuidado e atenção. Vai acompanhar também dentro do centro cirúrgico em um hospital a extração de vários dentes do siso, a importância do exame radiológico e também as patologias mais comuns. A partir de agora no programa Repórter Saúde. Normalmente o dente do siso está relacionado também com inflamação. O que vem a ser essa inflamação e como ela deve ser tratada e se ela merece uma atenção? Exatamente. A inflamação é chamada de pericoronarite, uma inflamação que ocorre em volta da coroa do dente e que, como a gente já comentou antes, ela pode se tornar grave porque faz um processo inflamatório, infeccioso, que faz um inchaço na face do paciente, um edema, e que pode ocupar os espaços submandibulares e até cervical, até o pescoço, comprometendo o estado sistêmico do paciente. Então deve ser tratado com muita atenção, com medicação, principalmente com antibióticos, analgésicos, e há casos que às vezes precisa se internar em hospital para tratar em conjunto com um médico infectologista, devido à gravidade da situação, pela pericoronarite que começou com um processo inflamatório em volta do dente. Então essa inflamação já é um sinal que precisa ser tratado, essa doença, esse procedimento, e logo em seguida a extração. Então, aí uma vez tratada a pericoronarite, o paciente fica sem dor, o processo cronificou, em média 15 a 20 dias após esse procedimento se deve fazer a extração do dente. É indicada a extração para evitar que tenha recidiva, que volte esse processo infeccioso. E aqui na rotina do seu consultório, é normal então ter primeiro essa inflamação e depois a extração, ou as pessoas já estão vindo antes? Muitas pessoas vêm por indicação ortodôntica, do ortodontista, como a gente falou, e em alguns casos o paciente vem com o processo infeccioso. Seguidamente a gente trata casos com processo infeccioso, trata clinicamente, com medicação, e daí já indica a cirurgia para alguns dias após. Então, ao menor sinal de incômodo na arcada dentária dessa inflamação, não tomaram um anti-inflamatório comum de farmácia, tem que procurar o profissional dentista. O indicado é procurar o profissional especializado para fazer o tratamento desse processo infeccioso, de forma que fique tratado adequadamente e para planejar a cirurgia da extração do dente. Nós estamos aqui dentro do Centro Cirúrgico do Hospital Metropolitano e você vai acompanhar em detalhes agora a extração de vários dentes do siso. Hoje a gente tem a oportunidade de remover 6 dentes retidos.
todos os dentes do siso, né? Ou seja, terceiros molares. Mas esse paciente tem uma condição especial. Além do terceiro molar, ele tem quarto molar inferiores. Então, além do terceiro, ele tem o quarto. Nós vamos ter a oportunidade de remover, então, esses 6 dentes. Vamos fazer com anestesia geral, porque o procedimento cirúrgico é extenso, tem um certo grau de complexidade e, por prudência e por condições anatômicas, é melhor que se faça com anestesia geral. A anestesia para esse tipo de procedimento é uma tranquilidade muito grande para o cirurgião e para o paciente. A gente geralmente usa anestesia geral e pode ou não usar uma anestesia combinada com o bloqueio loco-regional utilizado feito pelo próprio cirurgião, né? Mas é uma tranquilidade a mais quando o procedimento é muito longo, quando existe uma área muito grande de degeneração óssea, que precisa fazer enxerto ósseo e tal. E a gente coloca o paciente também em condições favoráveis ao cirurgião, de pressão arterial, de frequência cardíaca, facilitando bastante assim a vida para o cirurgião e para o paciente. Nesse caso específico aqui, que é o procedimento da extração de vários sisos, qual técnica que está sendo usada? É anestesia geral, eu deixo a pressão arterial um pouco mais baixa, a gente diminui a frequência cardíaca para minimizar o sangramento. Isso nós conseguimos reduzir o tempo cirúrgico e melhorar muitas condições operatórias. Então isso facilita bastante. Você está falando muito da questão da segurança. Hoje as drogas da anestesia, né? Elas oferecem essa segurança, dá essa tranquilidade. Normalmente o paciente sempre tem medo da anestesia. O que o senhor poderia falar nessa questão? Isso é muito comum, né? Muito frequente o paciente chegar para a gente e dizer que não tem medo do procedimento, mas tem medo da anestesia. Isso tem até uma função de ser, porque a gente só ouve falar da anestesia quando acontece algum problema, né? Nas inúmeras anestesias que a gente faz diariamente, não se fala nada, né? Mas, de qualquer forma, as drogas melhoraram muito na anestesia, não só as drogas, as condições de monitorização, de aparelhagem que a gente usa, dos respiradores mais modernos. Então, a gente consegue ventilar o paciente o mais próximo do fisiológico para ele. Então, a segurança para a gente é muito grande. No próximo bloco, você vai acompanhar a importância do exame radiológico no tratamento do dente do siso. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Oi, gente, eu sou a Silvia da Valtrac Turismo, uma empresa especializada em Disney. Você que está pensando em ir para a Disney esse ano, o nosso programa já está pronto, um programa muito bom, programado carinhosamente para você, só que não adianta só querer ir para a Disney, você tem que correr com a documentação, tirar o seu passaporte, trazer o seu passaporte para que a gente possa agendar o seu visto americano. Hoje, já estamos agendando para maio. Se você não correr, não dá tempo de agendar, há tempo de você viajar em julho. Procure a gente, nós vamos te orientar de como fazer isso.
Você, usuário do transporte coletivo, tá na hora de trocar seu cartão Passe Fácil. Procure o quiosque no Terminal Central para mais informações. É rápido, é moderno e o melhor, é grátis. Tá na hora de trocar seu cartão Passe Fácil. Tá esperando o que pra trocar? Utilizando o cartão Passe Fácil fora do horário de pico, você paga apenas R$2 na passagem. O desconto é de domingo a domingo, das 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Além de economizar, você colabora com o transporte público e com o trânsito. Por que se chegou a essa conclusão, né? Que normalmente o dente do siso tem que ser extraído? Aí existe a avaliação radiográfica que se faz, ou até tomográfica, odontológica, de forma que a gente vê em que posição que está esse dente. E se tem espaço ósseo para ele ocupar nos maxilares. Então, muitas vezes, quando se faz uma radiografia ou uma tomografia, o dente está numa posição inclinada ou que seria até horizontal dentro dos maxilares, e aí ele tem que ser removido. Então, o dente do siso, em determinados casos, deve ser muito bem avaliado, muito bem estudado. Sim, perfeitamente. Este caso, por exemplo, além das radiografias convencionais, nós temos também todas as tomadas tomográficas. Foi feita tomografia do caso para planejarmos corretamente a remoção de todos esses dentes retidos. O que é necessário para que o cirurgião bucomaxilofacial tenha de informações através de exames radiográficos, tomográficos, para tomar essa decisão? É importante fazer os exames? Com certeza. A gente tem que pedir exames radiográficos e hoje existe a chamada tomografia odontológica também, que é muito importante, principalmente quando a gente vê um dente que está muito dentro do osso, para ver a relação com estruturas anatômicas. No caso da mandíbula, a parte inferior dos maxilares, tem um nervo chamado nervo alveolar inferior, que o dente pode estar junto desse nervo, e então a gente tem que, com a tomografia, a gente consegue explicar ao paciente, antes de fazer a cirurgia, o que pode vir a acontecer, dada a relação de proximidade entre dente e nervo. Dr. Vilela, qual a importância do exame através de imagens para o apoio do cirurgião no caso da extração do siso? Veja bem, hoje é condição sine qua non, ou seja, não tem a possibilidade de se poder atender bem ao paciente, se precavendo das necessidades, dos riscos, sem as imagens. Levando em consideração essa premissa que é verdadeira, nós temos que levar em consideração que o ato cirúrgico, quando envolve osso, ele é considerado de grande porte, seja ele qual for. Por quê? Porque o osso tem uma vascularização muito peculiar. Em relação a outros tecidos, ela é muito pequena. Então a recuperação normalmente é mais demorada. Então a imagem vai fornecer informações ao profissional para fazer com que o ato cirúrgico seja otimizado. Que tipos de exames hoje são indicados no caso de tratamento do dente do siso? O exame de excelência hoje é a tomografia de feixe cônico. Por quê? Ele mostra a terceira dimensão na imagem e todos os detalhes sem sobreposição das circunstâncias que são importantes para o ato cirúrgico. Normalmente o dente do siso ele não nasceu ainda, ele está dentro do osso, se assim a gente pode chamar. E a tomografia então possibilita ter total informações mesmo internamente ao osso. Veja bem, o dente tem, na circunstância do siso, nós temos várias circunstâncias que envolvem reparos anatômicos importantes, aonde a posição do dente ele pode se encontrar nas mais diversas circunstâncias. O que é importante nisso tudo é que a relação da raiz com os reparos anatômicos, no ato cirúrgico, pode haver envolvimento, ou seja, agravamento do ato cirúrgico. Então a imagem vem fornecer as informações, os subsídios necessários para o profissional otimizar, ou seja, fazer com que o ato cirúrgico seja o mais simples possível e no menor tempo necessário para o ato. A tomografia é precisa, porque dá a nós a visualização de toda a área com grande precisão, né, de imagem para se realizar o procedimento com muito mais segurança. Neste corte tomográfico, a gente observa a presença do dente 48 e 49. E aqui, numa visão panorâmica, o 48 e 49.
Nesse meio passa um feixe vásculo nervoso do nervo alveolar inferior e da artéria e veia alveolar inferior. Tá? Deve-se tomar cuidado para evitar traumatizar esta área. Então, fazer a extração sem a tomografia, sem esse exame, em virtude da proximidade com o nervo alveolar, não pode nem pensar. Não pode, porque a gente tem que explicar para o paciente qual o problema que pode advir dessa relação, né, dessa proximidade, e para se realizar um bom planejamento cirúrgico também. Na prática, o que a tomografia informa para o cirurgião? A relação do dente, do dente com os reparos anatômicos. Quando o senhor fala reparo anatômico, é o quê? Na mandíbula é o canal alveolar inferior e na maxila, principalmente o túber da maxila, que é o final do alvéolo, com o assoalho da fossa nasal, o assoalho do seio maxilar. A gente está vendo na tela aqui um desenho de uma mandíbula, né? Uma imagem de uma mandíbula. Dá para o senhor explicar na prática, por favor? Sim, veja bem. Esse canal que está aqui pintado em vermelho é onde corre a arteríola, a vênula e o nervo que inerva todos os dentes dessa arcada. O que é importante nisso tudo é que no ato cirúrgico da retirada desse elemento dentário, que ele se encontra horizontal, essa relação de proximidade dessa curvatura da raiz com o canal mandibular é muito próxima. Qualquer coisa que venha esbarrar ou venha injuriar o canal mandibular vai causar consequências indesejáveis para o ato cirúrgico. Então, nessa imagem da mandíbula, o elemento rosa ali é um dente do siso que está dentro do osso. Isso, aqui nesse caso especificamente é justamente isso. O dente está horizontal, com a coroa voltada para o lado medial da arcada, e essa relação de proximidade é o que causa o risco maior do ato cirúrgico. Então, com essa informação, o cirurgião dentista vai ter muito mais tranquilidade e atenção na extração desse dente. Justamente. Então, veja bem, a qualificação do cirurgião para a retirada desse elemento, ela deve ser no mínimo de especialidade. Por quê? Porque ele vai ter um instrumental, um arsenal de facilidades para minimizar riscos e consequências indesejáveis. Qual que é a relação que o senhor faz do tratamento ortodôntico com o dente do siso? Aí tem uma relação muito grande da ortodontia com o dente do siso, porque muitas vezes o paciente não tem espaço para que sejam posicionados, alinhados, nivelados os outros dentes, e o ortodontista pede para ser extraído os dentes do siso para que ele possa fazer uma movimentação melhor dos outros dentes. Qual profissional está capacitado para fazer a extração do dente do siso? O dente do siso tem que ser um cirurgião bucomaxilofacial que tenha experiência na remoção desses dentes. Porque dependendo da posição que está o dente dentro da arcada dentária, ele pode estar numa posição um pouco mais difícil, mais próximo de estruturas anatômicas, e que tem que exigir um bom conhecimento e boa habilidade cirúrgica do profissional para exercer essa cirurgia. E o procedimento dentro do hospital é um procedimento normal dentro da cirurgia bucomaxilofacial? Sim, é um procedimento de rotina dentro de quem executa a nossa especialidade. Claro que a presença de quartos molares é um pouquinho mais raro de apresentar, né? Porém, para nós isso é uma realidade e uma normalidade. Como nós executamos a especialidade, então isto com frequência aparece para nós. Nesse caso específico, não daria para fazer no consultório? Até seria possível fazer em consultório, só que o tempo cirúrgico é muito extenso, né? E aí, em prudência, é melhor que se faça com anestesia geral, porque a gente remove todos esses dentes. No consultório, talvez pelo tempo cirúrgico, você tenha que fazer isto em 2 etapas. E aqui, com uma única etapa, o paciente dormindo, tudo isso é realizado com muito mais tranquilidade para nós e principalmente para o paciente, que vai ter a solução do seu caso numa única intervenção cirúrgica.
terceiro molar e este é o quarto molar. Aqui o primeiro e o segundo normais no arco, o terceiro e o quarto. Agora nós vamos remover os dois. Foi removido todo o tecido ósseo que o envolvia, agora nós vamos remover os dois. E aí, sim, removemos a coroa. Pronto, o quarto molar foi removido. Doutor Edevaldo, como que o senhor avalia o procedimento? Graças a Deus, correu tudo dentro da normalidade, com dificuldade, como já estava previsto, mas realizamos tudo o que foi necessário, ou seja, removemos todos os dentes retidos, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Não aconteceu nenhuma intercorrência, a única coisa, a dificuldade do ato cirúrgico pela própria circunstância que o caso se apresentava. Em síntese, obtivemos um sucesso e removemos tudo que era necessário. O objetivo foi alcançado. Então, esse procedimento bem adequado ao centro cirúrgico? Totalmente adequado ao centro cirúrgico. Totalmente adequado pela própria extensão do procedimento, pela dificuldade do procedimento, né? Praticamente impossível de se realizar isso em nível de ambulatório, pela própria extensão e pela dificuldade do caso. Então, o dente do siso merece a sua devida atenção. O dente do siso, como outros dentes retidos, merecem a devida atenção. Cada caso é um caso, cada caso se resolve de uma maneira, ou em nível de consultório ou em nível hospitalar. É claro que é necessário radiografias e tomografias para se definir isto. A partir desta definição, aí vai se atuar ou ambulatorialmente ou em nível hospitalar sob anestesia geral. Depois de extraído o dente, como que é a recuperação? Normalmente vai ter o inchaço que a gente falou, que chama o edema, né? E em 2 ou 3 dias que esse inchaço aumenta, o paciente pode vir a ter no dia seguinte a extração, pode ter uma certa limitação de abertura de boca devido ao inchaço, vamos dizer assim, ao trauma cirúrgico de afastamento da bochecha, mas 3, 4 dias após a cirurgia, ele vai voltando à vida normal, inclusive com o processo mastigatório e exercendo as suas atividades normalmente.